Eu era rica no Brasil e eu não sabia. Eu comecei esse vídeo mostrando as duas notas, a nota australiana versus a brasileira, para dizer que independente de onde você tá, mudar de país não vai te fazer ficar rico. Se você tem uma mentalidade que não tá ligada com a sua essência ou a sua autenticidade e o seu propósito de vida. Eu digo isso porque teve uma época no Brasil que eu ganhei muito bem, mas eu estava muito ligada a coisas superficiais, por conta do meu emprego. Eu pensava que eu deveria vestir de uma forma no escritório para ser respeitada. Eu deveria ter isso, aquilo outro, para ser aceita, né? Para ser considerada importante. Isso é reflexo mais do nosso ego do que realmente o dinheiro pode ser na nossa vida. E o que é importante que quando eu mudei, né? Então, assim, eu tinha um dinheiro, reserva de emergência e tudo. E aí eu mudei e todo o processo aqui foi muito diferente do que eu pensei. E muitas vezes do que as pessoas pregam. E isso reflete um pouco no que a gente tem como expectativa. Tem gente que consegue fazer muito dinheiro, mas para mim, na minha opinião, o dinheiro está mais associado com a questão da nossa mentalidade e a autenticidade, o que a gente quer para nossa vida, se a gente tem claro. E a Austrália para mim foi um pouco disso, porque a Austrália era um sonho pessoal. E quando eu tava ganhando muito dinheiro, eu já tinha comprado o meu intercâmbio. E eu ficava só adiando por conta de trabalho. Então eu tava colocando o meu trabalho na frente de um propósito de vida. E hoje, mesmo que eu não esteja ganhando muito dinheiro, que eu passe dificuldades, eu tenho para mim que eu consegui realizar esse sonho. E é muito interessante porque agora, quando eu olho para trás, eu enxergo de outra maneira tudo que eu fiz, todo o dinheiro que eu gastei comprando roupa, calçado, coisas superficiais, que eu já poderia ter realizado esse sonho meu e talvez estar mais estável financeiramente. Hoje eu repenso muito mais antes de gastar. Primeiro porque meu dinheiro é regrado. Eu trabalho. Eu tenho um trabalho fixo, né? Que às vezes muitas pessoas não têm. Aqui na Austrália, eu tenho um salário a cada 15 dias. É melhor do que muito salário, mas ainda não é um salário comparado ao que eu ganhava no Brasil. Então, hoje em dia, eu faço muitas escolhas, mas eu dou muito mais valor nas coisas que eu tenho. Eu tenho uma quantidade imensamente menor de coisas, de roupa, de tudo, e eu sinto muito mais feliz com isso. E quando eu tinha muito dinheiro, eu só queria ter mais porque eu pensava que, né, aquilo ali chegou no limite. E hoje eu repenso mais, hoje eu vejo mais o dinheiro como meu tempo, porque eu gastei meu tempo trabalhando para ter o dinheiro. Então foi um pouco da minha vida ali que eu gastei. Então hoje eu tenho um pensamento que eu quero ter uma qualidade de vida. Se eu tivesse investido todo esse dinheiro, né, que eu gastei com roupa, coisa supérflua, em ativos simples, hoje eu teria uma renda passiva, né, que eu poderia aposentar muito rápido. Infelizmente, a gente não tem muita essa educação, nem no Brasil, nem aqui na Austrália, que as pessoas aqui também gastam muito. E não é só brasileiro, muito australiano também vive de aparência. Mas no Brasil, a cultura, por conta da mídia, do Instagram e tudo mais, eu acho que querendo ou não influenciam mais as pessoas. Então, às vezes, até a forma da gente comer. Um café da manhã, o que a gente vai tomar, super coffee. Ai,
eu preciso fazer pilates, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí, no final, você tá seguindo a manada, né? Você não tá fazendo o que você quer. E hoje eu penso muito em guardar dinheiro o máximo possível. E não significa que eu seja burrinha ou, sei lá, que eu estou me privando de coisas. Mas significa que hoje eu estou abdicando é, momentos, distrações para viver um futuro muito melhor. E não significa que é porque eu estou ganhando mais dinheiro aqui na Austrália. Eu estou aqui tem 1 ano e meio. Eu posso contar nos dedos as coisas que eu comprei. Eu comprei um celular de $200, nenhum, é um iPhone, é um Xiaomi, porque pra mim não é importante ter um iPhone. E eu comecei a ver muitos comportamentos compulsivos também que eu tinha aqui. Por exemplo, às vezes eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas, mas às vezes você vai lá no mercado e fica rodando, rodando e comprando um monte de coisa que no final você vai jogar fora. E isso diz muito é, sobre a sociedade que a gente tá, né? Tem um livro que eu li que chama Sociedade do Cansaço, que ele fala muito disso, da supervalorização da produtividade, que você nunca pode estar cansado, que a gente está se tornando mais robôs do que humanos. E quando você passa a viver em função da sociedade ou o que a maioria está fazendo, isso é um pouco também um comportamento robótico, porque você não está tendo um senso crítico de parar para pensar o que eu preciso. Realmente eu preciso disso? Isso está mais próximo do que eu quero no futuro, um propósito maior da minha vida? Porque assim, o dinheiro é vida. Então, quando você ganha dinheiro, você tem que estar alinhado com o que você quer para a sua vida também. E não para o que você quer naquele momento. Por isso que, para mim, não foi... Todas as decisões que eu tive com dinheiro, que hoje eu me arrependo, que hoje eu não tenho dinheiro, mas estou em paz. Só que o meu maior arrependimento é de como eu gastei mal meu dinheiro. Antes, quando eu tinha. Então, assim, quando eu não tinha dinheiro, mas eu tava pensando, eu tenho que trabalhar para comprar meu carro, para fazer isso, para fazer aquilo, eu conseguia juntar muito dinheiro. E a partir do momento que eu comecei a não dar valor no meu dinheiro, eu tomei decisões muito burras. E essas decisões, elas foram muito alinhadas com a falta de propósito. Então, hoje eu planejo muito melhor como eu vou gastar meu dinheiro. Eu tomei decisões muito erradas mesmo aqui. Na verdade, não foram erradas, foram investimentos de alto risco para ficar aqui pensando que no futuro eu posso ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu dei, sei lá, 6, 10 passos para trás para depois tentar dar um passo para frente a um longo prazo, pensando que morar aqui para mim é um investimento de alto risco no meu futuro, que eu ainda não tive um retorno imediato, mas eu espero que em alguns anos eu consiga. Estou investindo meu tempo, meu dinheiro e vivendo o presente aqui para conseguir ter um futuro melhor. Por isso que eu penso que é muito interessante quem quer mudar de país, quem quer. Ou até mesmo assim, se você está no momento da sua vida que você ganha bem e que você se sente vazio, para e busca sua bússola, busca o seu norte. Não faça decisões imediatas com base em coisas que você fica vendo em rede social ou conversa com amigos, porque sempre é assim, porque você tem que se vestir desse jeito para as pessoas te respeitarem no trabalho, ou você viu, fulana tá grávida, ou fulano vai casar, e aí gasta horrores num casamento. São coisas que eu nunca quis pra mim, mas a partir de um momento, principalmente depois que eu tava trabalhando numa empresa que
Meu Deus, era uma lavagem cerebral essa empresa. Essa empresa era muito mais marketing, era muito mais como ser visto do que o que você realmente era, a qualidade do produto. E isso meio que afeta, porque para você subir num lugar desse, você tem que estar compatível com as leis. Então, querendo ou não, você começa a pensar que isso é real. Que acaba que as pessoas elas estão ganhando tanto dinheiro, elas estão sendo referência em tantas coisas que você para pra pensar assim, cara, tá errado. Então, hoje em dia tá tendo muita inversão de valores também do que é errado, do que é certo. Tipo, fazer dinheiro, como se tornar uma pessoa que é referência em um assunto. Às vezes eu fico pensando assim, gente, eu acho que eu tô no mundo errado. Às vezes você tá ali com uma pessoa conversando, você acha que ela é tão rasa, e aquela pessoa, ela vira coach de alguma coisa. Enfim, é o jeito dela de fazer o dinheiro dela, né? Não vamos, não vamos criticar o corre do outro, mas é igual a. Esses dias eu tava vendo ali no coisa no Twitter, muita gente falando da moça que saiu do BBB, que ela falava que era paz e amor, e aí no Instagram ela era uma coisa, mas aí colocou ela lá no reality show, ela é totalmente diferente. E aí são esses tipos de pessoa que a gente tá querendo seguir, que a gente tá tendo como inspiração. A gente não tá seguindo um professor que estudou anos, a gente não tá querendo seguir, sei lá, um senhor que guardou dinheiro tantos anos da vida e hoje vive bem, pode aproveitar os netos. A gente quer coisas muito imediatas, então é uma pessoa que tá ali divulgando jogo do tigrinho, ou uma pessoa que começa a postar vídeo de morar num outro país, que, ai, cheguei na Austrália, primeira semana consegui um trabalho. Se você chegar na Austrália, você vai ganhar tanto por hora, mas não fala, a pessoa não fala que quando você chega aqui, você tem que tirar card, você tem que comprar roupa, você tem que ter contatos. E tipo assim, ninguém te ajuda depois que você chega aqui. Pra postar vídeo falando e pra você pagar curso, é um monte de pessoas. Mas depois que você chega aqui, você fala assim: ah, não tenho lugar pra morar, não tenho dinheiro pra pagar o aluguel, não consigo o trabalho. Aí vai falar assim: ah, você não tá fazendo a coisa do jeito que eu te ensinei. Você tá fazendo alguma coisa errada. Porque no final das contas, todo mundo só tá olhando pro seu umbigo. Enfim, é, eu queria mais refletir sobre isso, sobre a questão de dinheiro não estar diretamente ligado à felicidade. E quando eu tinha dinheiro, eu era mais infeliz, mas não por questão do dinheiro em si, era pela questão de não estar alinhada com o meu propósito e os meus sonhos. E eu tava num personagem, eu tava vivendo um personagem, não na questão de não ser eu, não ser autêntica, mas eu tava muito fora da minha essência. Eu acho que eu tava muito num modo reativo por conta do meu trabalho, que eu tinha que ser uma pessoa forte, e aí um ambiente muito masculino, muito machista. E aí eu tinha que ficar me impondo o tempo inteiro. E aí eu ficava assim, nossa, será que se eu fizer isso, eles vão parar de ficar duvidando da minha capacidade e tudo mais? Então, assim, eu acho que isso aqui não define quem a gente é. Não define. Isso é só um papel. Isso aqui não define quem a gente é. Isso aqui não define se a gente comprar, gastar isso aqui, a gente não vai ser outra pessoa diferente. As pessoas não vão passar a gostar da gente. Porque elas vão gostar do personagem. Elas não vão gostar do que a gente é mesmo. Tanto é que quando eu tava nessa fase, eu tinha praticamente dois guarda-roupas diferentes. Um que era a personagem trabalho e outro que era a personagem que não é personagem, era eu mesma. Então, assim, gente, o que eu já gastei de dinheiro com roupa, meu pai. Assim, a sorte é das minhas irmãs, né? Que elas aproveitam muito as roupas que eu deixei lá. E hoje eu não quero ter,
mais isso, esse tanto de roupa. Eu não quero ser definida. Eu quero que as pessoas cheguem perto de mim e virem, tornem amigas minhas, não pelo que eu pareça ser, mas pelo que eu sou. E hoje eu quero ter minha família, quero viver em paz, eu não quero provar que eu estou certa, eu não quero voltar para essa área de, acho que é um campo de batalha, que é o ser forte. Ah, eu preciso ficar rica a qualquer custo. Eu, chega um ponto que você acha que você tem que começar a fazer isso para ganhar, tirar vantagem de tudo. Todo momento da sua vida, ai, como que eu faço para ganhar mais dinheiro, mais dinheiro? E aí, assim, tudo bem você ser ambicioso, você ser esperto, mas eu acho que a bondade também às vezes é necessária, sabe? Você fazer as coisas por caridade, sem querer nada em troca, eu acredito que é muito mais bonito do que você ficar no modo alerta tentando querer dinheiro a qualquer custo. Mas e aí, você? Você já gastou muito dinheiro? Ou você acha que se você mudar de país vai resolver todos os seus problemas? Pra mim, isso não aconteceu bem assim. Eu não digo que é ruim morar aqui. Eu gosto muito de morar aqui agora, que depois passou um ano e meio e o meu processo foi um pouco acelerado se comparar com a média das pessoas que vêm. Mas eu me arrependo de muitas decisões que eu fiz lá atrás. Talvez por isso que as pessoas gostam mais de morar em outro país. Mas na verdade não é porque aqui é muito bom. É porque você começa a ter maturidade para tomar decisões que antes você não tinha, porque você estava num ambiente que, você pode pedir ajuda, você tem sua família, você, né, se gastou mais dinheiro, você não vai ficar sem uma casa. Então acho que é isso. E também tem muita gente que chega aqui que começa a comprar coisas assim, exar, exar, exacerbada, gente, desculpa. Mas tem gente que compra pra postar. Tem gente que compra que mora numa casa lá, não paga um aluguel, não dorme num lugar confortável, mas tá postando foto que tem carro bom, tem relógio bom, tem óculos bom, tem roupa boa. Claro, o custo das coisas aqui para comprar, comparado com moradia, é muito mais baixo. Mas, assim, e aí, ao longo prazo, você vai juntar um monte de coisa ali e o que que vai ser sua vida? Porque acaba que todas as coisas foi seu tempo de vida que você trabalhou, ralou para postar uma foto no Instagram.